Chegamos no momento da palavra. E o tema dessa noite é a santa ira de Deus. Irmãos, nós temos caminhado em algo de fundamentação sobre essa casa. E não existe fundamentação feita através de eventos. É muito legal os eventos que a igreja, apesar que no fundo, o evento ele traz um fundamento que é a palavra, assim como foi ontem. E diga-se de passagem, os senhores estão de parabéns pelo culto dos homens que aqui aconteceu. Foi muito bom, foi muito legal. Realmente me surpreendeu a participação dos homens. Era quase 11 horas da noite, a galera ainda em peso aqui dentro da igreja. Foi um momento muito ímpar, realmente. Eu vejo que esse ano a igreja ela iniciou com bem assertivo quando nós falamos do culto dos homens e também do culto das mulheres. Foram 2 megas eventos. A conferência de jovens também foi algo marcante. E temos certeza que o evento de casais também será algo que ficará marcado nesse primeiro semestre, como um evento da igreja. Isso são eventos, mas esses eventos eles têm por obrigação não ser apenas um evento. A gente poderia ter feito ontem aqui um encontro de homens e tocar umas músicas aqui e depois a gente ir lá e comer churrasco. Mas não, tivemos a prioridade da palavra aqui, qual foi ministrada por mais de 1 hora, ministrada aos corações dos homens. E Deus tratou muita coisa aos nossos corações. Então nós como igreja, nós estamos fundamentando algo através da palavra do Senhor. E quando se fundamenta algo através da palavra do Senhor, vamos pensar num fundamento de uma obra, de um prédio. Para que o prédio cresça 10, 20, 30, tantos andares que seja, é necessário que haja o quê? Um bom fundamento. É necessário que haja o quê? Uma boa estrutura, um bom alicerce. E o alicerce que está sendo construído nesses ainda não completo 2 anos desta igreja é a palavra de Deus. Então você pode falar assim, poxa, as palavras são palavras duras, são palavras de confronto, e serão por um bom tempo, irmãos, até que Deus nos permita começar a caminhar em outras plataformas de ensino. Mas enquanto ainda é necessário, nós iremos fundamentar a igreja através da palavra. Na última quinta-feira eu estive com os meninos que têm a responsabilidade de ministrar sobre a casa. Gostou, né, pastor Claudinei? Meninos, né? Gostou, né? E nós falávamos sobre isso, de não abrirmos mão da palavra de Deus. Aquilo que Deus tratar aos nossos corações é aquilo que será liberado sobre a igreja. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar sobre a santa ira de Deus, porque nós precisamos ainda acertar algumas arestas. Porque você só pode começar a construir as paredes quando você terminar o piso, quando você terminar a estrutura. E domingo passado eu recebi uma pessoa aqui que eu não conhecia, e essa pessoa veio falar comigo, e o que Deus tratou o meu coração foi justamente isso. Ele falou, Diogo, o que Deus está te pedindo é, você precisa criar uma base para que essa estrutura ela possa crescer. Então você precisa achar as pessoas certas, você precisa tratar tudo com a palavra de Deus. E é isso que nós vamos fazer, e é isso que nós iremos fazer. Que temos palavras de crescimento desta casa? Temos. Caminhamos sobre essas palavras? Caminhamos. Acreditamos? Acreditamos. Hoje eu postei uma foto minha no Instagram dizendo que eu ainda acredito, que eu continuo acreditando. Continuo acreditando em quem? No São Paulo? Pela misericórdia, irmão, não dá para acreditar mais no São Paulo. Continuo acreditando nas promessas do Senhor sobre a nossa casa. Não dá, né, Paulão? Não dá mais, né? Deixa quieto. Então, nós acreditamos no crescimento, mas num crescimento orgânico, sadio. Amém? Que é o que vem acontecendo sobre esta casa. Hoje não se fala muito sobre a ira de Deus. Esquecemos do Deus justo, e que Ele é justo por causa do nosso pecado. Quando nós vemos o salmista, ele diz que a base do trono de Deus, ela é
ela é composta por graça e por verdade, mas também ela é composta por justiça e direito. O Salmo 89:14. A Fernanda, me ajuda aí, Fernanda. 89:14. A palavra do Senhor diz assim, ó: justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Justiça e direito. Então nós precisamos olhar para um Deus, não apenas olhando e vendo a face da graça, porque muitas pessoas se enganam e pensam que a graça é uma permissão para pecar. Ontem o Alan falava algumas verdades, e uma que ele falou que bateu em mim muito forte é a maior verdade que nós temos para pecar, é a verdade de que, eu vou pecar e nada vai acontecer comigo. Eu vou pecar e Deus não vai me fulminar. Eu vou pecar e domingo eu vou ter a oportunidade de estar lá na mesa da ceia e pedir perdão. Porque nós aprendemos aqui nessa casa que a ceia não é uma separação de santos e pecadores. Olha, momento da ceia, para cá os pecadores e para cá os santos. Só os santos podem tocar na ceia do Senhor. Não, irmãos, todos somos pecadores e nós vamos aprender isso. Todos pecamos. O momento da ceia é um momento de perdão e de renunciar o nosso pecado. Paulo nos ensina a examinarmos a nós mesmos e tomarmos a ceia. Paulo está dizendo assim, não é para ninguém ficar de fora da ceia, mas é para você ter a ciência de se examinar e saber o quão pecador e o quanto você precisa melhorar e acertar alguns pontos da sua vida. Então, nós achamos que a graça ela veio para nos permitir pecar. Mas será que se um anjo chegasse para a gente na segunda-feira e falasse assim, sexta-feira é seu último dia, meu irmão, seu último culto foi ontem, o que você ia fazer nessa semana? Você ia pecar? Duvido. Você ia fornicar? Duvido. Você ia usar droga? Beber? Pornografia? Mentir? Duvido. Sabe o que você ia fazer? Você ia bater de porta em porta falando, me perdoa, eu te amo. Você ia estabelecer 5 dias de plena adoração e comunhão com Deus, porque você sabe que sexta-feira ia ser seu último dia. Só que, irmãos, a cada segundo que passa é menos um segundo a qual nós vivemos aqui. A cada dia que passa, mais próximo da nossa morte estamos chegando. E pode ser que para alguma pessoa aqui não vai ter mais um culto de domingo. Pode ser que esse seja o último culto que eu esteja ministrando. Só que infelizmente o anjo não vai vir avisar. E aí nós achamos que a graça vai nos dando a liberdade de pecar e fazer o que quer, mas esquecemos que o mesmo Deus que tem graça, tem também justiça, tem também retidão, tem também santidade, tem também direito. É um Deus que nos cobra sermos santos como Ele é santo. Olha o padrão, Deus não fala assim, seja santo como pastor, seja santo como ministro de adoração, seja santo como qualquer outra pessoa, não. Ele fala assim, seja santo, assim como eu sou santo. Deus estabelece um padrão, e desculpa, irmão, é um padrão alto para se alcançar, mas se Ele estabeleceu, Ele nos dá condições de chegarmos nesse padrão de santidade. E aí você nasceu numa década a qual tudo está na palma da mão. Você abre aqui o WhatsApp, tem de tudo. Você abre a internet, você acha tudo. Aí você fala, mas eu não aguento, eu não consigo. Irmão, se Deus te colocou nessa era, nessa época, é porque você pode. Porque a palavra diz que nenhuma tentação vem sem o escape da parte de Deus. Então vamos parar
de justificar os nossos erros no eu não posso, eu não consigo, eu sou tadinho. Irmão, você pode ser tadinho para mim, você pode vir contar a sua história, eu posso ficar muito triste com a sua história e até ter pena de você, mas naquele santo dia, naquele grande dia, diante do tribunal de Deus, Ele sabe todas as oportunidades que Ele te deu para você corrigir os seus erros, as suas falhas, tampar as brechas. Ontem nós falávamos de pornografia aqui, e algo que foi falado aqui ontem que pesou muito, eu imagino para todos os homens que aqui estavam, foi que quando nós acessamos uma pornografia dentro da nossa casa, nós damos a liberdade para que Satanás, ou melhor, nós abrimos uma porta a qual Satanás entra e aquele domínio é dele. A palavra de Deus diz que ele é como um leão ao nosso derredor, rugindo, querendo nos tragar. Irmão, Satanás nada mais é do que um cachorro na corrente, preso. O cachorro na corrente, ele pode ser o cachorro mais bravo do mundo, mas se você não chegar perto dele, ele não te morde. E assim é com Satanás. Então, como foi dito ontem da pornografia, mas qualquer outra coisa na nossa vida, são áreas que nós vamos dando liberdade para Satanás agir. Entende? Então, nós esquecemos de um Deus justo. Você pode continuar pecando, não vai dar nada mesmo. Só que um dia a conta vem, um dia a conta chega, a fatura chega. Quando nós vemos esse salmista falando que justiça e direito são fundamentos do trono de Deus, graça e verdade também o procedem, nesse versículo nós vemos alguns atributos de Deus. Fala sobre um Deus que age com graça, mas também fala sobre a justiça de Deus. E nós precisamos entender que a cruz, ela é não apenas graça. Na cruz também se cumpre a justiça de Deus. Na cruz também se cumpre a ira de Deus. É na cruz. E aí nós pensamos que a cruz ela é substitutiva. Nós pensamos que Cristo veio e morreu no nosso lugar e está tudo certo. E amados, não. Nós precisamos ir além disso. Não foi uma substituição. Cristo, ao morrer na cruz, Ele nos chama para uma inclusão. A cruz não é substitutiva, mas ela é inclusiva. Nós precisamos nos incluir na morte de Cristo. Cristo, Ele não veio apenas para morrer pelos nossos pecados. Cristo veio para que nós morrêssemos junto com Ele na cruz. Olha o que o cristiano diz no livro De Dentro para Fora. Cristo não foi para a cruz para lhe poupar da morte. Não, Ele foi para a cruz para te levar a morrer com Ele, para a destruição completa do gênero adâmico e o início de uma nova semente incorruptível. Amados, nós caminhamos e nós nascemos sobre a natureza de Adão, uma natureza caída. E para que se levante uma nova natureza é necessário que morra a antiga. Então a cruz é o lugar de morte dessa natureza adâmica. E quando nós morremos na cruz junto com Cristo, assim como Paulo fala aos Gálatas 2, no versículo 19 ao 20, quando nós morremos com Cristo, aí nasce em nós uma semente incorruptível. O que isso quer dizer? Uma semente de santidade, uma semente de uma vida nova. Ontem foi falado, os nossos pecados já foram vencidos. Eu vejo tantas pessoas lutando e querendo vencer o pecado. Mas amado, deixa eu te dizer uma boa nova esta noite, porque o Evangelho é boa nova e nós estamos aqui pregando o Evangelho de Cristo, a boa nova de Cristo. E a boa nova de Cristo para você aqui essa noite é: o pecado que você tanto luta já foi vencido. O pecado que você tanto luta já foi pago. Você está lutando sobre uma fatura paga. Você quer pagar algo que não tem mais dívida. Gálatas 2, 19 ao 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
morrer com Cristo. Morre o Adão, nasce Cristo. Morre a corrupção, nasce a santidade. Algo incorruptível, uma nova semente, uma nova pessoa. John Stott fala: a mesma cruz de Cristo, que é fundamento de uma salvação gratuita. Veja, a mesma cruz que é o fundamento para que você seja salvo, sem precisar fazer nada, porque é gratuito. Esta mesma cruz é também o maior incentivo, ou melhor dizendo, o incentivo mais poderoso para uma vida de santidade. Essa mesma cruz que te salva, ela te incentiva a viver a uma santidade, novidade de vida, metanoia, renovação da mente, dos pensamentos. Pega comigo Isaías 53, depois vai falar que eu não preguei. Isaías 53. Isaías 53, verso 4, a palavra do Senhor diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava-se pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, pela opressão e pelo juízo. Juízo de quem? Juízo de Deus. Ele foi levado de sua linhagem, que se preocupou com ela, porque Ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa das transgressões do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando Ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá prosperidade e prolongará os seus dias, e a vontade de Deus prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. O seu servo, ou melhor, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, eu lhes darei a sua parte com os grandes, com os poderosos ele repartirá os despojos, pois derramou na sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A cruz não é só uma demonstração de quanto Deus te ama. A cruz também é a expressão da santa ira de Deus contra o nosso pecado. Deus, Ele nunca vai inocentar você. Em Romanos 3, fala sobre a doutrina da justificação. Daqui a pouco a gente vai ler. Nós não somos inocentados, nós somos justificados. E Deus não poderia proferir uma palavra e dizer que estamos perdoados. É só Deus nos perdoar, irmãos. Não precisava da cruz, não precisava de Cristo morrer. Mas por que Cristo morre na cruz? Porque era necessário que se cumprisse a justiça de Deus. Se estamos falando de um Deus justo, Deus não pode ir contra quem Ele é, contra a sua natureza, contra o seu caráter. Deus precisa agir contra o pecado. E é importante que nós entendamos isso, que nós servimos um Deus justo. Pois quando nós entendemos que nós servimos um Deus justo, um Deus que também nos olha com os olhos de reprovação naquilo que nós fazemos de errado, quando nós entendemos isso, que há um Deus que no momento certo irá derramar a sua ira sobre nós, da sua santa ira, do seu julgamento, isso nos leva a uma vida, ou melhor, a uma ideia de cruz melhor do que aquela qual nós temos. Chegou aí, motoca. Em Hebreus, o escritor enfatiza a necessidade de derramar sangue contra o pecado.
Sem sangue não há perdão de pecados. O escritor aos Hebreus fala isso: se não houver sacrifício, não há perdão de pecados. Assim foi no antigo, e assim é no novo pacto, na nova aliança, em Cristo. Era necessário que se derramasse sangue. O teólogo John Murray, escocês, fala que a cruz foi a maneira que Deus demonstrou não só o seu amor, mas também a sua justiça. Deus não negocia o seu caráter, irmãos. Ele envia o seu Filho para ser justo com Ele e misericordioso com você. Você consegue compreender isso? Há um Deus justo, mas também misericordioso. Deus, através da cruz, manifesta a justiça em Jesus, e Ele derrama sobre nós da sua graça um favor imerecido. Efésios 2:8. Na cruz, Deus, Ele se honra a si mesmo duas vezes, sendo justo e justificador. Justo com Cristo e justificador conosco, com os nossos pecados. Aí eu te pergunto, Deus cria um plano, envia Jesus, coloca toda a sua ira sobre Ele, a justiça de Deus cai sobre Cristo, assim como foi no texto que nós lemos do profeta Isaías. E aí eu te pergunto, isso te dá legalidade para continuar pecando? Você acha, vamos pensar comigo, que não haverá consequências? Deus, Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, entregou o seu Filho, derramou a sua ira sobre Cristo, a sua justiça. E aí eu te pergunto, a partir do momento que você tem o conhecimento, a verdade em você, que é a palavra de Deus, a pergunta é: o que você vai fazer com essa verdade? Você vai continuar errando? Você vai continuar pecando? Porque, irmãos, volto a te dizer, você pensa comigo, que Deus não vai nos cobrar nada? Por isso é importante falar que Deus é um justo juiz. Ele nos justificou, sim. Romanos 3, se puder põe para mim, Fer, por favor, o verso 21, e nós vamos ler até o 26. Romanos 3, 21 ao 26, galera do Sementinha que está anotando. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impune os pecadores anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Na cruz, Ele se honra duas vezes, como justo e como justificador. Muitos de nós queremos responsabilizar Adão e Eva. A culpa foi deles, eles pecaram, eles erraram, eles que fizeram toda essa bagunça aí, do homem ter que trabalhar, da mulher ter dores de parto, e assim por diante. É culpa deles, nós responsabilizamos ele. Mas Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 5, no verso 12, diz que, portanto,
como só por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou por toda a humanidade, porque todos pecaram. Então veja, Adão foi o responsável pelo pecado entrar no mundo, e hoje nós queremos culpar Adão. Muitos de nós até mesmo culpamos a Deus, dizendo: eu não quis nascer, eu não pedi para nascer, e agora eu tenho que viver essa vida regrada, doutrinada. Ei, evangelho nunca foi regras, evangelho nunca foi doutrinas, evangelho é vida, é Cristo em nós. Não há peso servir a Cristo. Eu vejo pessoas falando assim: olha, ir para a igreja é difícil, é duro, é complicado. Não é, irmãos. Se está sendo um peso para tu vir na igreja, repense o porquê isso está sendo um peso, porque não pode ser. Se tem um lugar que eu gosto de estar é na igreja. Pelo contrário, eu tenho que me policiar para não estar aqui todos os momentos, porque se deixar eu estou aqui todos os dias, em todos os trabalhos que está tendo na igreja, porque aqui é um ambiente que eu me sinto bem. A igreja não é peso. Não estou dizendo que não cansa, saímos daqui tarde da noite ontem, extremamente cansados, mas nós estamos falando de prazer, de gozo. E a vida com Cristo nos traz prazer, nos traz gozo. A vida com Cristo nos traz, sim, algo de diferente, não peso. Amado, se você vem para a igreja e é peso, deixa eu te dizer, isso não é vida com Cristo, isso é religião. Você está vivendo algo que não vai te salvar, algo que não te leva para o céu. Jesus, ele tinha problema com os caras, e os caras que ele mais tinha problemas não era com as prostitutas, com os ladrões, não era. O que ele mais tinha problema era com os religiosos. Ele chamava os caras de raça de víboras. Então assim, a religião, ela não te salva, ela não tem o poder para isso. A vida em Cristo. A pergunta é: e se fosse eu e você lá no Éden, será que eu e você faria diferente? Será? Prova que não, irmãos. É Caim, a próxima geração que vem. Caim, ele não só peca, mas vemos o Senhor advertindo ele. Em Gênesis 4:7, o Senhor diz: Caim, cuidado, pois o pecado jaz à sua porta. Olha o que Deus está dizendo: Caim, você tem um desejo no seu coração, e cabe você dominá-lo. Cumpre você dominar esse seu desejo. O Senhor está dizendo: tem um desejo contrário aos meus desejos, que vão te colocar em problemas, Caim. Caim, você está querendo uma coisa que não é o que eu quero, e isso que você quer vai te levar para um problema. Então Deus está falando para ele: domina, controla o seu desejo, controla a sua vontade. Aí a pergunta que eu faço: se fosse eu e você lá no Éden, olhando para o fruto proibido, as vontades, será que nós faríamos diferente? Não, porque nós somos levados por tão pequenas coisas, que temos desejos. Quando a Bíblia fala sobre negarmos a nós mesmos, está dizendo que devemos anular a nossa vontade, que se opõe à vontade de Deus. Negar a nós mesmos é negar as nossas vontades, que nos colocam numa rota de colisão contra a vontade de Deus. João 19, verso 17 e 19. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilato escreveu também um título e o colocou no alto da cruz, que estava escrito nela: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Olha o texto: Jesus carregando ele mesmo a sua cruz. A palavra nos mostra que obrigaram Jesus a carregar a sua cruz, não só no Sinédrio, mas do Sinédrio ao Calvário. Não apenas por aqueles homens religiosos, mas também obrigado pelos romanos. E Jesus, ele vai carregando a sua cruz até o Calvário, sentenciado à morte. Mas neste caminho, da onde ele foi sentenciado até o caminho da execução, Cristo carrega a sua cruz numa forma pública. Cristo estava carregando a sua cruz como uma espécie de um desfile de desonra, aonde ele carregava a sua cruz admitindo para todos: eu estou sentenciado à morte,
eu sou alguém condenado à morte, eu estou indo morrer nesse exato momento. Carregar a cruz não é apenas uma decisão, carregar a cruz é um estilo de vida. Eu quero carregar a cruz de Cristo. Qual é o seu estilo de vida? Demonstra. É um estilo de vida onde nós morremos para nós mesmos e vivemos a vida de Cristo. E quando nós vivemos a vida de Cristo, esse estilo de vida, Cristo carregou a sua cruz escondido, na calada da noite, na madrugada? Não, Ele carregou durante o dia, diante de todos. Jerusalém estava assim, irmão, porque era a festa de Páscoa. Jerusalém estava lotada de pessoas, e Cristo, Ele passou por todas as pessoas, de uma forma muito pública. Eu vejo pessoas querendo caminhar com Cristo, mas parecendo o 007, ninguém sabe que tu é crente, só você, porque as suas atitudes não demonstram, as tuas redes sociais te condenam. Eu vejo pessoas, eu quero caminhar com Cristo, mas deixa eu te dizer, caminhar com Cristo é um estilo de vida, e é um estilo de vida pública, não é escondido. Ei, nós não vivemos num país de perseguição. Os irmãos que vivem num país de perseguição, tudo bem, ok, nós entendemos, mas nós não, nós temos a liberdade de professar a Cristo, de colocar a Bíblia debaixo do braço, de pôr na nossa rede social, que Jesus vive, que Ele reina, e que Ele mudou a nossa vida, mas nós não fazemos. 007 é público, irmão, é público, é público. Estamos dizendo a todos que decidimos morrer de nós mesmos. Não é uma morte literal, irmão. Não é para você chegar na sua casa e você se matar, não estou falando isso, mas é você se negar a si mesmo. Olha o que diz Marcos 8:34. Estão convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, e Jesus lhes disse: se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse nega a si mesmo, irmão, é tão profundo, cara. É um estilo de vida, não é a história da carunchinha, não é bonitinho, não é modinha ser crente. Eu vejo gente com modinha de ser crente, irmãos. No mesmo momento que posta uma coisa lá que acha bonito, que leu na Bíblia, posta um funk, um negócio estranho lá. Mesmo, sabe, não tem discernimento. Peraí, gente. E não vem falar para mim que isso aí não é. Isso aí é porque acha que é oba-oba isso daqui. E aqui não é lugar de oba-oba. Aqui é um lugar santo, aqui é um lugar onde Ele se manifesta. Precisamos tomar cuidado, irmãos. Estamos brincando com o Evangelho. Volto a dizer, pode haver irmãos aqui que não chegarão no próximo culto de domingo, e você vai ter que prestar conta da tua alma, amado. Tem irmãos aqui que não vão passar pela série de mensagens onde nós vamos falar sobre a eternidade, sobre o julgamento de Deus. E depois que terminar essa série, eu vou vir com uma série de mensagens aos domingos aqui, aonde nós iremos falar sobre o Apocalipse, o julgamento de Deus. Porque, irmãos, estamos nos finais dos dias. Chega de falar de coach, chega de falar que isso aqui não, é moda, é bonito. Não é não, irmãos. Evangelho é sacrifício. Vejo um monte de crente aí. O Neymar é crente. Tem dia, né? Tem dia que tem festa na casa dele lá, que misericórdia, né? Aí tem 3, 4 querendo prender ele por estupro, por não sei o quê, Esse povo é crente. Tem um monte de crente aí. Irmãos, não vamos cair nessa não, cara. Não vamos. Precisamos tomar uma decisão. E essa decisão tem que ser tomada hoje, cara. É hoje. Não é amanhã não. É hoje. Você tem que sair daqui tomando uma decisão. E eu não vim aqui trazer uma palavra para te pôr medo, não. Eu vim aqui para abrir os teus olhos e te preparar para uma eternidade com o Cordeiro. Por isso o que nós iremos fazer aqui daqui a pouco é apenas um símbolo daquilo que nós viveremos numa eternidade, aonde o Cordeiro irá nos servir numa mesa. É a minha responsabilidade,
É a minha responsabilidade direcionar vocês. Meu irmão, minha responsabilidade não é encher essa igreja. A minha responsabilidade é encher o céu. Encher a igreja eu trago morada. Encher a igreja eu faço esse palco um show. E lota. E ainda cobro, e lota. A minha missão não é encher a igreja. A minha missão é te direcionar para o céu. Só que não tem céu. Só que não tem céu, irmãos. Ai, o do ursinho puff. Não tem. Do ursinho carinhoso. Não tem aquele céu lá. Não, não é daquele jeito lá. O céu é cruz. O céu é morte. O céu é renúncia. Assim é o céu. Na conferência eu falei algo aqui que teve nego que caiu da cadeira. Se você não estava na conferência, se segura na cadeira, senão você vai cair, porque eu vou falar de novo. Tem muita gente achando que o céu é céu, porque Deus está lá. E tem muita gente achando que inferno é inferno, porque Satanás está lá. Não, inferno é inferno justamente porque Deus está lá. O inferno é a pura ira ardente da justiça de Deus. Imagina, Diogo, misericórdia, negócio é esse, Deus está no inferno. Põe para mim, Fer, por favor, Apocalipse 14, verso 10. Preste atenção. Vamos parar de brincar, irmão. Tem religião aí fora falando que inferno é dormir. Se fosse, vai pensando. Só que quando a ficha cair, irmão, já não tem mais como você voltar atrás. Porque a decisão nós temos que tomar em vida, não em eternidade. Quando chegarmos na eternidade, a decisão está tomada. Apocalipse 14, verso 10 diz: também, esse beberá do vinho, do furor de Deus, da santa ira de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante de quem? Dos demônios? Não, diante dos santos anjos e da presença do Cordeiro. Ei, o inferno é inferno, porque Deus está lá. É a justiça dele se cumprindo, é a ira dele caindo sobre aqueles que não tomaram uma decisão, e hoje é dia de decisão. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, a quer quem que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Ei, inferno não é dormir, inferno é uma eternidade de tormento, afastado de Deus, sentindo a ira de Deus. Essa é a santa ira de Deus. Não é o diabo que manda no inferno. Quem manda é Deus. E talvez você diga: eu nunca escutei isso na minha vida. Esse é o seu problema. É por isso que você vive esse evangelho de mentira, de contos de fadas. Porque tu acha que Deus não está lá. Você acha que no último minuto vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai. Vive uma vida desenfreada, brincando com o evangelho de Deus, vindo todos os cultos no domingo. Irmãos, nós viemos aqui para adorar aquele que é santo e justo. Chega de chegar no culto atrasado, irmãos. Tem que começar o culto assim, ó. Chega 10 minutos antes, dobra o teu joelho, ora pela tua casa, pela tua família. Chega de vir para o culto mostrando, se puxa para cima, mostra embaixo, se puxa para baixo, mostra para cima. Ô irmão, tem dia que aqui na igreja eu tenho que sair assim, ó. Foi misericórdia, misericórdia, misericórdia. A gente está brincando, irmãos. Não perde tempo na igreja, vai para a balada. Curte lá. Fia o pé na jaca logo de uma vez. Palavra de confronto, irmãos. Palavra onde nós estamos colocando um alicerce sobre essa casa. Para amanhã não ser uma igreja doente, uma igreja inchada. Para amanhã não ser uma igreja de mimimi, se afastando da igreja por qualquer coisa. Não, nós temos os olhos voltados e fitados em Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor.
Irmão, se essa palavra te confronta e você não gostou, faz favor, não volta mais. Vai para a igreja da prosperidade, vai para a igreja das 12 semanas, vai para a igreja do tal ungido, do trovão de fogo, vai para qualquer outro lugar, mas não atrapalha quem quer crescer em Cristo. Por favor, quer continuar pecando? Continue, mas não vem mais para a igreja. Misericórdia, pastor, não fala isso não, né? Coitadinho de mim, né? Vocês têm que vir atrás de mim. Tá. Fica esperando minha ligação lá, fica. Perdi a manhã do meu domingo hoje para estar ministrando sobre a sua vida, irmãos. Poderia estar passeando com a minha família, poderia estar fazendo um churrasco com os meus amigos. E aí amanhã você quer que eu ainda te ligue? Vai pensando. Vou ligar não. Nunca escutei algo assim. Esse é o nosso problema. Fique de pé. Vamos encerrar. O pessoal do louvor pode vir. Deus não quer trazer um terror em nós. Deus quer nos trazer a tranquilidade da salvação. A cruz não é uma forma de Deus cobrar um duplo pagamento. Preste atenção nisso. A cruz não é uma forma que Deus usou para cobrar duas vezes o seu pecado. Não, seu pecado já foi pago. O pagamento já foi feito. O único pagamento agradável aos olhos de Deus foi a cruz de Cristo. Ele pagou o nosso pecado. Deus não está te cobrando uma vida de renúncia porque Ele quer te cobrar duas vezes o seu pecado. Porque eu volto a te dizer, vida de renúncia em Cristo é leve, irmãos. É gostoso, é bom. Chega de falar que vida com Cristo é ruim. Não é, irmão, não é. Caminhar com Cristo não é. Para as pessoas pode ser ruim, porque o cara não quer parar de fornicar, o cara não quer parar de usar droga, então aí ele acha que é ruim, mas caminhar com Cristo não é ruim não. Porque quando você fornica, quem não sabe é transar, irmão, antes do casamento, tá? Quando você faz isso, você se sente sujo depois. Isso é bom? Eu já bebi, irmão, no outro dia eu acordava, parecia que tinha um guarda-chuva dentro da minha boca. Quebrado, moído. Vai falar para mim que isso não é bom, irmãos. Aí ontem eu vim no culto, fiquei aqui até 11 horas da noite, lavamos a igreja, arrumamos a igreja e tal. Eu fui uma hora para casa, acordei hoje pleno, feliz, alegre, coração queimando com a palavra. Isso é bom, irmãos. E as pessoas ficam falando que isso é ruim, não é não. Isso é bom, irmãos. O pagamento foi feito. E o único pagamento agradável aos olhos de Deus foi a morte de Cristo Jesus na cruz. Quer uma dica minha? Arrependa-se, creia no Evangelho, busque o Senhor, até que você seja salvo, até que você tenha certeza no seu coração da sua salvação. Precisamos ter a certeza. Quantos de nós aqui temos a certeza da salvação? Se fosse assim não teríamos medo da morte, porque na certeza da salvação nós sabemos o que nos espera do outro lado, e o que nos espera é Cristo. E Paulo nos diz que melhor é morrer. Busca o Senhor até que você seja salvo. Creia nele, clame por ele. Essa é a noite de voltar. Mas eu já aceitei. Mas se você ainda continua pecando, eu te convido essa noite, levanta as tuas mãos e aceite a Jesus de novo. Essa palavra é dura, é para isso mesmo, irmãos, para que possamos aceitar a Jesus novamente. Novidade de vida lá fora.